Quero registrar que protocolei hoje no Senado Federal um projeto de decreto legislativo para que seja convocado plebiscito para consultar o eleitorado em todo o território nacional sobre a conveniência e oportunidade de se permitir o porte de arma de fogo aos brasileiros que atendam a requisitos objetivos a serem estabelecidos por lei. O eleitorado será chamado, em data a ser fixada pela Justiça Eleitoral, a responder sim ou não à seguinte questão: o porte de arma de fogo e munição deve ser permitido aos brasileiros que atendam os requisitos objetivos estabelecidos em lei? A política de desarmamento, senhor presidente, empreendida desde 2003 pelo governo federal, com a aprovação do Estatuto de Desarmamento, fracassou no combate à violência e à criminalidade, porque desarmou a população, mas não os criminosos. Quase 60 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil, a maioria delas mediante o emprego de armas de fogo ilegais não registradas, obtidas por meio do tráfico de armas. Por outro lado, o cidadão honesto, trabalhador, desarmado, não tem como se defender nem proteger sua família. Diante desse cenário de crise que acomete a segurança pública no país e da ineficácia do Estatuto de Desarmamento em reduzir os índices de homicídios, deve-se recorrer ao único titular da soberania política, o povo, conforme assevera o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal do Brasil. É oportuno lembrar que, em 2005, a população se manifestou contrariamente à proibição da venda de armas de fogo no Brasil. Por meio de referendo, mais de 59 milhões de brasileiros foram às urnas para rejeitar a entrada em vigor do artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, o que denota a rejeição popular de todo o arcabouço normativo concernente ao desarmamento civil. Hoje, nobres colegas, como vocês bem sabem, o acesso às armas de fogo, especialmente no que se refere ao porte de arma, permanece quase impossível ao cidadão honesto e cumpridor da lei. Existe um rol de requisitos, objetivos e uma burocracia quase insuperável que acabam por inviabilizar a aquisição de armas de fogo legalmente registradas. Assim, em face da gravidade, complexidade e relevância da situação, faça necessário e urgente que aprovemos o projeto de decreto legislativo, por mim protocolado nesta Casa, para a convocação de plebiscito nacional em que o povo soberanamente irá se manifestar sobre o porte de arma de fogo e munição. É muito triste, presidente, ver, como assistimos ontem no Jornal Nacional, em determinados morros do Rio de Janeiro, principalmente na Rocinha, a população civil acuada, os bandidos armados, a polícia acuada, porque esses bandidos hoje conseguem ter acesso a armas de fogo de grande porte, de grande poder, e que a população e a polícia quase não tem essa condição. Então, hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, por iniciativa do senador Wilder, também do senador Edson Lobão, se discutiu bastante a questão da violência no país. Eu acredito que isso é um tema que deva ser invocado todo o Senado Federal, todos os senadores, porque hoje nós vivemos uma situação em que não só nos grandes centros a violência está instalada. Nas pequenas cidades, nós temos exemplos de lugares pequenos em que os bandidos estão atacando, estão assaltando, estão sequestrando gerentes de bancos, estão sequestrando comerciantes, estão matando durante o dia, em plena luz do dia. Então, é preciso que possamos discutir com mais profundidade, com mais veemência, a questão da violência no Brasil. A questão do tráfico de drogas, a questão das fronteiras, a questão da lei penal que existe hoje, de que você prende um bandido, daqui 2, 3 dias ele está solto cometendo crime novamente. Então, é preciso que nos unamos, o governo federal, através do Poder Legislativo aqui do Senado Federal, os estados e municípios, e façamos uma definição no programa de segurança pública para o Brasil, porque da forma como está, os cidadãos hoje estão inseguros, estão intranquilos e desarmados e cidadãos de bens. Quem está armado são os bandidos. Por isso, eu tive a audácia de apresentar esse projeto de decreto legislativo, convocando um plebiscito para que a população possa se manifestar
sobre essa questão do desarmamento ou não. Hoje já existe um sentimento muito forte da população de que a questão da aprovação do desarmamento no período passado foi um equívoco e que, basicamente, aquilo que eu disse no meu discurso há pouco, cidadãos de bem hoje estão desarmados e bandidos estão armados. E as polícias nossas não têm condições nem de armas, nem de recurso, nem de treinamento para enfrentar esses bandidos que se armaram de forma extraordinária e que dominam boa parte aí de alguns bairros e estados do Brasil, trazendo intranquilidade e esse crime que hoje não é só restrito ao Rio de Janeiro, como eu disse antes, está indo para o interior do Brasil e temos pequenas cidades já com níveis grandes de assaltos, de crimes. Um exemplo também do nosso querido estado do Pernambuco, onde também vi uma reportagem do tanto de assassinato que acontece no Pernambuco diariamente, é uma coisa que há muito tempo, só no tempo do cangaço, que se reporta como a violência chegou no Agreste pernambucano. Não sei também se lá no Piauí, senador Eumano, está dessa forma, mas realmente nos preocupa bastante. Então é preciso que tenhamos uma política nacional sobre essa questão da segurança pública, envolvendo também os tribunais de justiça, Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal concentrando essa discussão sobre a reforma da lei penal, sobre recursos e o envolvimento maior do governo federal na questão da segurança pública nos estados e também nos municípios. Era só essa as minhas colocações, presidente. Obrigado pela oportunidade ao senhor e às senhoras senadoras que nos ouviram e nos assistiram. Obrigado.